Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou mais uma vez ao lado de Cássio Zirpoli e nesse vídeo a gente vai retornar a um tema que se impôs desde a sexta-feira da semana passada, quando o presidente do Sport, Yuri Romão, deu uma entrevista quebrando o silêncio de quase 4 meses, deu uma entrevista à Rádio Jornal, mais precisamente ao repórter Antônio Gabriel, e dessa entrevista algumas das suas declarações repercutiram muito, geraram polêmicas, e no último domingo, eu, Cássio e Cauê, no programa em que a gente analisou a derrota do Sport para o Inter, fizemos uma sequência desse programa numa live que durou 5 horas, tá, no ar, e que está disponível aqui em vários recortes. Você pode voltar e assistir um desses recortes, como o que está aqui na tela, tá? O presidente que condenou o próprio estádio. Você pode procurar esses recortes no feed. Porque, inclusive, o tema que a gente vai voltar agora, Cássio, nesse programa, é justamente a consequência dessa declaração de Yuri, desse recorte. E essa tela que a gente traz, que é a thumb do programa que a gente fez, você pode perceber que existem vários prints, tá, com uma repercussão que foi para muito além do Recife, de Pernambuco. Foi uma repercussão nacional. A gente tem esse primeiro corte aqui, ele é a home do GE Nacional, do Globo Esporte Nacional, que tem 3 grandes manchetes. Uma milhões dessas. de acessos. Quantos acessos? Milhões. É... Muitos milhões. Porque milhões. Exatamente, milhões nós temos, né? São muitos e muitos milhões de acesso. Pode haver uma desgraça nas aspas de Yuri. Você tem ESPN, você tem Jornal O Dia, você tem os jornais do Rio de Janeiro. É impressionante o quanto repercutiu. E quando a gente fez o programa, Cássio, nós falamos da necessidade de haver o dia seguinte. Aquela declaração de Yuri não poderia ficar presa sem ter uma continuação. A gente falou que eram necessárias notas oficiais, que o poder público deveria se pronunciar, que o próprio presidente ou o esporte deveria se pronunciar para tentar, abre aspas, corrigir ou desfazer o estrago que foi causado por aquela declaração, tá? E a partir de agora, Cássio, a gente vai analisar, numa ordem cronológica, as consequências depois daquela noite de domingo, quando a gente abordou o tema. E a primeira, e eu confesso até que, apesar de ter dito no programa que era necessário que o poder público, que as instituições do Estado, porque elas foram atingidas direta ou indiretamente pela fala de Yuri, ele colocou em xeque, a gente falou aqui, os laudos do Corpo de Bombeiros, de todos os órgãos de segurança do Estado, porque todos nós, jornalistas, mas fundamentalmente torcedores, quando vamos a um jogo na Ilha do Retiro, a gente vai com a noção de que se o estádio tiver vendido os ingressos dentro da sua capacidade máxima, de pouco mais de 27 mil pessoas, com todos os laudos possíveis e existentes, dando garantia dessa segurança, a gente imaginava que estava num lugar tranquilo. E na hora que o presidente do esporte disse que pode haver uma desgraça, ele está colocando em xeque, ou estava colocando em xeque, o trabalho dos órgãos de segurança. E aqui, Cássio, a gente tem uma matéria do GE, tá? E eu estou fazendo questão de, nesses programas, não trazer os conteúdos apenas do NE45, justamente para mostrar a ramificação. Isso. Porque senão vai E dizer, espalhou, né? o NE45 que postou, qualquer coisa do tipo. Não, a gente está nessa linha, sempre trazendo matérias de outros veículos. Esse é um pensamento muito correto. Vou fazer só uma ligação. No livro sobre 87, que eu escrevi com o André, e a gente sempre falou, ó, é óbvio que em Pernambuco se falava muito do regulamento, toda essa questão, porque tinha Náutico Sport ali no módulo amarelo, então tinha essa questão de estar mais... o Santa estava no verde, né? Mas quando vai para o regulamento, quando vai para diversos pontos, o livro ele trata de registros dos jornais de São Paulo e do Rio. Importante, para dar mais peso, né? Para dizer, ó, pode até ter sido ignorado, mas estava sendo dito ali também. E é nesse caso para mostrar, trazendo para cá, que, assim, até para o esporte, quem faz o esporte tem noção de que a dimensão foi muito grande, muito além grande. de um podcast no Recife, de uma rádio pernambucana, assim, realmente, vendo de fora as pessoas, ó, meu irmão,
olha o que está sendo dito por um presidente de um clube da Série A. Exatamente, perfeito, Cássio. E como a gente também já imaginava que aconteceria, a história de ser mal interpretado, e a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Por isso que a gente fez questão de ramificar e ampliar todas as páginas, sites, jornais que repercutiram a entrevista. A nota do governo do estado, Cássio, é uma nota longa, tá? Então eu vou ler exatamente agora, tá? 2 trechos desse comunicado oficial que o governo do estado publicou. O comunicado é longo, tem algumas questões burocráticas. Selecionamos aqui 2 trechos mais diretos, tá? Durante as inspeções realizadas, são avaliados itens como sinalização, iluminação e saídas de emergência, extintores e demais sistemas preventivos de combate a incêndio, além de corrimãos e rotas de fuga. Questões relativas à estrutura física do estádio não são de competência do Corpo de Bombeiros, devendo ser analisados por outros órgãos. Tá? Com a aprovação dos laudos, o estádio está autorizado a receber competições oficiais, atendendo às exigências legais e técnicas vigentes. Essa nota oficial, Cássio, ela traz um peso a mais do que a reportagem do Globo, a reportagem da ESPN Brasil, a reportagem do Jornal O Dia, nossos programas. Coloca o governo do estado se posicionando, não vou usar contra, mas se posicionando diante de uma afirmação bem questionável do presidente. Né? De tal forma, foi Lucas Holanda que trouxe, pelo menos que eu vi, o primeiro a publicar essa nota do governo. E aí, quando entra nas redes sociais, aí começa com compartilhamento, com comentário em cima do texto original. E aí eu vi um torcedor do Santos que escreveu algo que acabou rendendo o que ele falou também, como se fosse o governo do estado, aquele negócio meio clubista assim. Nunca o governo do estado faria isso com o Náutico, com o Sport. É assim, ele acabou sendo uma visão muito curta em relação. O governo do estado, nessa nota, não está ajudando o esporte, não. O governo do estado está ajudando a si mesmo. Veja, eu até achei curioso quando ele não entendeu essa parte. O que o presidente do esporte falou é que o estádio está, deu a entender naturalmente, né, já que ele foi mal interpretado, é que o estádio está operando, embora liberado, mas com a tragédia iminente. Aí o governo, opa, existem órgãos de segurança que avaliam isso. Não é só um, não. Tem o da Polícia de Segurança, tem o do Bombeiro de Estrutura de Combate para evacuar o estádio com segurança, prevenção a incêndio, enfim. Esses 2 laudos são anuais. Então, na hora que é colocado que uma tragédia está iminente, que o presidente pode ser um presidente do esporte que bota seu CPFzinho, pode. Que expressão, pode sair algemado no dia seguinte. Assim, calma, assim. O estádio está operando com 27.300. Se o estádio do esporte receber dentro de cada local de 27.325 pessoas, com a distribuição desse público da forma como a limitação está dentro do laudo do Corpo de Bombeiros, não adianta botar 27 mil na frontal. É 27 mil espalhando com os setores. Esse cabe 3 mil, ali é 1.500, ali é 2 mil, por aí vai. Não há risco. Isso. Apesar e ninguém vai sair algemado se por acaso acontecer uma tragédia diante do que está colocado. Porque a avaliação foi feita. A avaliação, repito, é feita anual. E na hora que é colocado isso, o que é que ficou parecendo é que tinha várias interpretações. O laudo não foi feito, o laudo foi manipulado, o laudo foi avaliado por pessoas incapacitadas. Assim, a quantidade de interpretação para esse tipo de fala era gigante. Então, essa nota do governo é muito curioso, porque até quando o Lucas colocou essa nota, Fred, eu já vi em outras oportunidades, e aí eu falo mais. Assim, por vezes, a Ilha do Retiro, os Aflitos e o Arruda, eles sofrem diminuição da capacidade. O Arruda, por exemplo, está 30 mil, está limitado, o estado cabe 60. E por vezes a gente já viu o presidente do clube questionando a decisão. Então poderia ser assim. O normal seria assim. O governo do estado, os órgãos do governo do estado avaliam a capacidade para baixo e o presidente do esporte questiona a avaliação do governo do estado. O que aconteceu foi o governo do estado rebate Yuri Romão sobre o risco da Lei do Retiro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi uma tuitada, Cássio. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu vi uma tuitada do jornalista Diego Toscano, que ele falou algo nesse sentido. Ele escreveu assim: governo rebate presidente do esporte sobre condições da ilha.
Parece até uma piada uma chamada dessa, porque o governo O normal é o contrário. precisou dizer, não, presidente do esporte, Tá o estádio que você atacou, ele tem condições, tá? E aí, Cássio, seguindo a cronologia... Lembrando que, assim, veja, tem laudo de engenharia, laudo da vigilância sanitária, laudo da polícia militar, laudo do corpo de bombeiros, tudo isso é feito de forma anual. Se o estádio tiver, o Ali do Retiro cabe 32.500 pessoas, ele está recebendo 27.325 porque na avaliação fala que na condição atual do estádio ele não comporta 32.500, mas comporta 27.325 e pode estar vestindo a camisa do Ceará ou a camisa do Flamengo. Perfeito. Porque aí a gente vai para um ponto crítico da frase de Yuri Romão, da declaração, que é justamente esse. Ele poderia ter dito um jogo em que o espaço dos visitantes esteja completo. Mas, como a gente fez um programa lá atrás, dentro desses laudos de 27 mil, ele especifica quanto cada setor pode receber. Não é assim, tenho 27 mil, vou colocar 13 mil no resto da ilha e 13 mil ali. Não. Se você respeitar. E a gente parte do princípio, Cássio, que qualquer dirigente, o presidente, o responsável pela venda dos ingressos, vai respeitar aquilo ali sempre, tá? A entrevista de Yuri pode até ter gerado uma outra linha de interpretação. Poderia, mas a gente não pode trabalhar com essa linha. A gente tem que trabalhar com a confiança de que o clube sempre vende o máximo da capacidade permitida. Veja, se a tragédia vai acontecer, o cara pode sair preso no dia seguinte com 27.325 pessoas. Se tudo foi solicitado, se tudo atendeu, infelizmente aconteceu, porque ainda assim pode acontecer. Pode acontecer. Não sai algemado, não. Exatamente. Só sai algemado, cara, se você tiver feito alguma coisa errada. Exatamente. Se não tiver cumprido a lei, se não tiver respeitado as limitações. Agora, assim, ó, se Sport Flamengo, se alguém achar que se não tiver 30 mil pessoas, não existe esse jogo... Aí são outros 500. Aí são outros 500, porque só cabe 27. Porque a partir daí vem, na sequência cronológica, tá? Um comunicado, Cássio, que o GE, o Globo Esporte de Pernambuco, recebeu via assessoria do esporte, mas como se fosse escrito em primeira pessoa por Yuri Romão. A assessoria enviou, não foi Yuri Romão que enviou diretamente, a assessoria enviou um texto assinado, né, por Yuri Romão. E nesse caso aqui eu vou ler o texto inteiro, né, para que tá aqui na nossa tela, dividindo tela com a gente, eu vou ler o texto inteiro, só por uma questão realmente de formalidade, para que depois não se diga que nada foi dito, interpretado. O texto diz o seguinte: a Ilha do Retiro hoje tem a capacidade liberada para 27 mil lugares. Temos um projeto aprovado para 32 mil, mas precisamos fazer algumas intervenções. Jogos do porte do Flamengo e do Corinthians, por exemplo, são jogos de alta demanda. Isso significa deixar dinheiro na mesa por conta do público limitado. Vou dar uma pausa aqui. É um pouco de onde estava a lógica do que você falou, de dizer, não pode receber esses jogos porque não posso vender 32 mil ingressos, porque eu não posso vender 35 mil ingressos. Ok, não pode vender. Detalhe. Não pode vender para o visitante. Assim, exatamente. Assim. Mas um ponto, Cássio, não pode vender. Ponto. É isso que... Essa frase de Yuri, isso significa deixar dinheiro na mesa por conta do público limitado? Está certa. Está certa. O esporte deixa de... Só não foi o que ele falou. Só não foi o que ele falou. O esporte deixa de receber dinheiro. Não tem problema. O esporte não coloca em risco a vida de ninguém se cumprir a carga. Deixa de receber dinheiro? Deixa. Pode gerar uma tragédia ao receber um jogo com 27 mil pessoas? Não. Tá? Vamos seguir o texto de Yuri. Tá? Temos todos os laudos de segurança para operar com 27 mil, mas é um público que consideramos pequenos para algumas oportunidades. Por isso, em grandes jogos, acredito que uma saída hoje seria utilizar a Arena de Pernambuco. Óbvio. Agora, ele escreveu o que ele deveria ter dito claramente na entrevista. Ponto. Ponto. Isso está certo. Isso é até verdadeiro. A decisão é por uma única questão, sempre foi. O jogo está saindo da Ilha do Retiro para a Arena.
E poderia sair com a operação do próprio Sport se o Sport estivesse vivendo uma outra realidade no campeonato. Se o Sport estivesse em 16º, Cássio, não ia precisar vender um ingresso para o Flamengo. Ia ter 35 mil torcedores do Sport, 40 mil num jogo decisivo. Tá tendo com o Sport rebaixado? Como teve outras oportunidades. Como teve o Sport. E não foi grandes dramas quando o Sport foi jogar na Arena. E nem seria agora, tá? Ponto. Isso não é problema. E Yuri trazer uma declaração dessa é o certo. O que Yuri escreveu nesse comunicado é o correto. É o objetivo verdadeiro pelo qual o Sport negociou o jogo. E quando ele dá uma entrevista para a rádio, ele deveria ter defendido esse raciocínio, que é o raciocínio verdadeiro do que aconteceu. E aí a gente vai para mais um trecho, Cássio. E esse trecho ele é bem importante para a gente debater e eu vou puxar ele depois. A repercussão foi para um outro lado da intenção da fala. Acredito que poderia ter sido mais claro. Acredito que eu poderia ter sido mais claro. Mas é isso. A ilha não comporta hoje jogos com grandes públicos por conta da limitação que temos. Eu vou pedir aqui uma pausa na leitura da carta toda. Detalhe que... Só para fazer, Cássio, uma comparação destacando esse próprio trecho. O próprio GE destaca esse trecho. A repercussão foi para um outro lado da intenção da fala. Acredito que eu poderia ter sido mais claro. Cássio, a fala dele, na matéria original aqui do GE, é a seguinte. A Ilha do Retiro não comporta mais jogos do tamanho do Corinthians, do Santos e do Flamengo. Não comporta. Qualquer dirigente que sentar nessa cadeira, que botar o seu CPFzinho, poderá, no dia seguinte ao jogo, sair daqui algemado. Pode haver uma desgraça aqui dentro. E ele, o presidente, é o responsável por uma questão estrutural da ilha. É muito diferente. Cássio, veja só. A repercussão não foi para um outro lado da intenção da fala. Eu sei que ele que foi para um outro lado. Eu sei que nesse caso a fala foi tão grave que sem, como não existe um pedido de desculpa no trabalho, ele não considera. Não considera. Então então ele não tá pela desculpa. Poderia, falei merda. Assim, que era o que deveria ter dito, pô. Eu fico impressionado porque não diz. Me excedi, assim, me excedi, pronto. Não precisa nem dizer que falou besteira. É isso. Me excedi no argumento. Me excedi no argumento e acabei por outra linha, realmente não mandei bem, blá, 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 pronto. Mas como não foi o que ele fez, tô dizendo, ele não foi o que ele fez, o que ele tá justificando e dizendo que foi por uma outra linha de interpretação. Aí é o que eu falei na live. Ele realmente pensa assim, ele realmente parece pensar que as pessoas não têm discernimento de juntar uma coisa com outra. De assim, eu usei a palavra, eu tenho que usar aqui de novo, já que é que como se todo mundo fosse otário. Assim, tipo, não, você bota uma frase da outra, não parece que elas estão relacionadas, que isso aqui é a consequência disso aqui. Exatamente. Que elas não dialogam. Então, assim, infelizmente, isso já foi em outros cenários. Esse está sendo só mais um. E nesse caso, quando ele fala bem da estrutura, claro que aí você vai continuar com a nota. E quando fala dos grandes públicos, o grande público da Ilha do Retiro, ele está limitado por 5 mil pessoas. Veja, a Ilha do Retiro, se fizer... Estou falando de retrofit, não. Estou falando... Tudo que pode ser feito hoje... Como já foi, o próprio clube colocou recentemente, é uma obra para a Ilha do Retiro. Não é retrofit, é a Ilha do Retiro atual, com mais algumas reformas, que elas foram com um plano já autorizado pela Polícia Militar, pelo bombeiro, ou seja, tem que fazer isso, o clube concordou e tal, daria 5 milhões de reais. Aí a capacidade subiria para 32.500. Hoje é de 27.325. Ou seja, 5.200 a mais, né? Sim. Bateria no número que ele fala? Não, acho que não, viu? Isso. Ou seja, eu estou dizendo isso porque porque ele está dizendo o Daíra vai bater 45 mil. Tipo, com mais 5 mil pessoas ele muda o discurso? Eu acho difícil. E eu também não vejo problema, Cássio. Não veja. Mas o jogo pode ser na ilha também. Pode ser também. Esse jogo pode ser na ilha. Quando teve Sport Flamengo, que quando começou essa confusão toda, essa polêmica toda, dos jogos que o Sport fez com o Flamengo na Arena, e eu disse o seguinte, e aí trago para cá de novo. Quando o Sport começou a jogar com o Flamengo na Arena, já aconteceram jogos também na ilha. Sim. Assim, não foi assim, começou na Arena e todos os últimos jogos foram assim, esse é na Arena. Aí no outro ano, não foi na Arena. Aí no outro ano, por exemplo, foi em 14, foi em 15. Você espera sair a marcação do jogo, o dia, vai ser no domingo, 4 da tarde? Pronto. Vai ser numa quarta, 9h30 da noite? Aí foi, acho que em 16 foi
na Arena, mas aí 17 foi na Ilha, na 18 ilha. foi na Ilha. Aí, é porque 20 na pandemia, 21 já foi na Arena. Agora seria na... O meu ponto é o seguinte, a Arena não virou o jogo definitivo. A cada ano o esporte decide, ó. Por exemplo, o 2018, que inclusive o esporte perde com aquele erro de Milton Mendes, que ele Sim. tira, tá jogando com a Um homem a mais. mais, né? O empate seria até bom e ele bota o time todo pra frente, leva contra-ataque, enfim. Aquele jogo foi no domingo, não sei se sábado, na minha Foi à lembrança tarde, foi à tarde, de alta demanda, encheu o estádio, torcedor do esporte, torcedor do Flamengo, e não teve esse negócio, em nenhum, assim, o que é impressionante é que ele criou algo que nunca existiu. Nunca existiu naquele jogo, ó, esse é um absurdo, esse jogo está sendo aqui na Ilha do Retiro. A Arena já existia, a Arena estava ali, ó. O que é importante agora? É o campeonato, o esporte precisa dessa vitória muito mais do que 1 milhão, 2 milhões de renda, e se fosse o caso, jogava lá também. Como, Cássio, quando o Sport foi em 2015, não só contra o Flamengo, mas contra vários adversários, Chapecoense, jogar na arena, por quê? Porque a campanha era tão boa que é todo mundo. que digo, meu amigo, vamos levar para a arena, porque aqui vai dar cheio, mas na arena também vai dar. E o time está jogando tão bem que vai jogar bem na arena ou aqui. E é Ou normal. seja, o clube, o esporte, ele tem todo o direito e até deve, e nós sempre defendemos Escolher jogo a em jogo. 45 minutos, por nosso perfil até, não é nenhuma definição de pauta, uma linha editorial não. Tanto eu quanto o Cássio, que a gente é quem mais acaba falando, nós sempre fomos de uma linha de usar a arena. Eu até mais do que Cássio. Eu não vejo problema nenhum do esporte utilizar a arena em jogos estratégicos. Repito, se o esporte estivesse bem nesse brasileiro, o esporte poderia usar a arena mais vezes. Mais vezes, tá? E ganhar dinheiro com o jogo de futebol, como o Yuri defende, é absolutamente legítimo e correto. O esporte precisa sim que o seu presidente tenha toda a visão e o cuidado necessário para escolher estrategicamente onde vai acontecer os jogos, para que ele possa, tá, gerar o máximo de receita para o clube. Isso não está errado. Tá? O que está errado é, nesse caso específico desse programa, no acordo geral a gente já fez outros conteúdos, inclusive um bem recente, sobre pontos importantes para se observar no dia do jogo. Pontos que não estão no contrato e que o esporte não pode ceder além do que está no contrato. Mas eu acho que o ponto aqui é esse, tá? É o que Cássio falou, dessa forma como o Yuri se comunica com o torcedor, com o grande público, imaginando que a palavra dele vai ter um peso de verdade absoluta e que ninguém vai questionar e que ninguém vai colocar sempre dessa na forma. mesa. E ele tem um perfil também, Cássio, de que quando ele está na defensiva, ele quase sempre responde na ofensiva. É uma linha. Tá? Não é a primeira vez que ele acaba saindo de uma situação que é negativa para ele, que a gente sabe que essa decisão de vender a operação do jogo acabou desgastando a imagem dele. Então, na entrevista que ele deu à Rádio Jornal, ele estava tentando construir argumentações para justificar e poderia ter focado na questão financeira, poderia ter focado no adendo que ele faz numa edição da entrevista, é um ponto de edição da entrevista, ou seja, possivelmente a entrevista foi pausada e foi pedido para fazer o adendo, porque o assunto já tinha andado, já tinha passado por Zé Lucas, e aí é feito um adendo para voltar ao tema do jogo, para ele explicar aquela questão dos setores norte, de preenchimento acima, no andar de cima, e podendo utilizar o andar de baixo, tudo que a gente já falou em outros programas. Tá? Então o ponto central aqui é esse. Deixa eu voltar então para o comunicado para terminar a leitura. Fizemos intervenções no ano passado, mas não estruturais. Trocamos todo o gramado, resolvendo o problema histórico do clube. Verdade. Um investimento alto e que precisa ser exaltado. Verdade e sempre foi. Tá? Fizemos também uma subestação de energia, visando comportar o novo sistema de iluminação da ilha, algo obrigatório para jogar a Série A. E todo o abastecimento de energia no estádio, com camarotes e empresas de alimentos e bebidas, além das reformas nos banheiros. Tá? Além disso, aí fizemos sim uma reforma de estrutura no setor de cadeiras centrais, aumentando na época a capacidade do estádio de 20 para 26 mil torcedores e revitalizando um setor importante do estádio que não recebia uma grande obra há muitos anos. Pronto, Yuri. A parte de baixo é uma parte técnica. Que bom tá que ele lembrou disso correto. tudo, porque na hora que você se dá conta disso tudo e você fala o que falou, realmente
Não bate. A fala Não bate. dele, Cássio, Não bate. é realmente Porque uma fala... ele tá falando, parece que ele tá falando para defender, como se outra pessoa tivesse dito o que ele falou. Exatamente, é isso. É engraçado que faz nesse trecho aqui, né? Um investimento alto e que precisa ser exaltado. Mas quem falou foi você. Quem não exaltou? Quem não exaltou? Quem disse que a reforma do gramado foi ruim? É inacreditável, pô. Pelo contrário, aqui, Cássio sempre defende que a utilização dos 10 milhões do dinheiro de antecipação não foi uma receita gerada, não, tá? Foi uma venda de 50 Pelo anos. menos isso aí fica. De 50 anos, de 20% dos direitos de TV do esporte, que 10 milhões dessa quantia foram destinados para essa obra, tá? E Cássio, por exemplo, sempre elogiou essa escolha. Grande parte desse dinheiro, desse recurso, foi gasto nessas contratações Perceba que perdidas. Mas isso aí fica. Isso aí fica. Tá? E isso aí faz com que a Ilha seja um estádio melhor. Isso aí faz com que aumente a confiança, Cássio, de que o torcedor pode ir para a Ilha, chegar na Ilha, assistir o jogo e sair em segurança com um básico de conforto, assim, sem correr risco de uma tragédia. Essa fala é assim, porque a gente fica batendo na tecla assim. Antes dessa reforma, quando houve a reforma, primeiro, celebrou o jogo contra o Ceará durante a Série B, vendeu todos os ingressos, renda de 1 milhão perto disso. E de lá pra cá, isso foi 2024, de lá pra cá, creio que nenhum torcedor do esporte tenha ido à Ilha do Retiro e achado o estádio pior do que antes. Ou que estava correndo algum sério risco de tragédia naquele estádio. É porque ele tá defendendo uma coisa como se outras pessoas, assim, foi você, Yuri, assim, ninguém tava indo pra Ilha do Retiro achando que tava indo pro estádio pior. Em vários setores carecem de obras, mas como ele falou, quem vai para as cadeiras vai para um setor melhor. Quem frequenta banheiros de alguns setores, nas sociais, tem um estádio melhor, um gramado melhor, uma iluminação melhor. Ninguém estava indo achando que estava indo para o estádio pior. Mas aí vem o presidente do esporte e diz que aparentemente estava sim indo para o estádio pior. Enfim, a correção foi feita por Yuri, tá? Desse jeito. O presidente, nessa mesma entrevista, ele fala em alguns momentos de falha de comunicação com a torcida, que já estariam sendo corrigidas, que hoje tem uma comunicação melhor. Não foi o caso. Para ter uma comunicação melhor, é preciso ter mais respeito à inteligência de quem vai ouvir a sua declaração. Sobretudo isso, talvez. Porque respeitar a percepção, a capacidade de absorver as informações, de absorver as suas visões da sua própria torcida, é um sinal de respeito a ela. E você tendo respeito, humildade, discernimento, você vai conseguir reconstruir um pouco da sua imagem. Como o Cássio disse aqui, a melhor forma de você ter escrito esse texto era ter dito que, talvez por um momento de pressão, você tenha se excedido e jogado na sua construção, na sua fala, argumentos de impacto. Talvez você quisesse ter chamado a atenção para um tema. Fosse essa a sua intenção. Eu quero que as pessoas tenham mais atenção, que a ilha não comporta jogos que a gente possa gerar uma receita de 2 milhões, 2 milhões e meio. E se a gente for para esse risco, a gente vai estar colocando pessoas sob risco de uma tragédia. Talvez essa linha de pensamento estivesse clara. E você acabou utilizando para dar mais peso ou para justificar, e foi essa a intenção, a decisão da venda da operação. Quando nada disso foi levado em conta para vender a operação, porque o estádio oficialmente é seguro para 27 mil pessoas. O jogo não está sendo na arena para evitar uma tragédia. O jogo está sendo na arena para ganhar mais dinheiro. A tragédia é se botar 30 mil na ilha nesse momento. Aí realmente fica difícil. Com 27 mil, o jogo não está indo, Cássio, para a arena para evitar uma tragédia. O jogo está indo para se ganhar mais dinheiro. E não tem problema nenhum, Yuri, o presidente de um clube admitir publicamente que está indo para ganhar mais dinheiro porque o clube precisa desse dinheiro. Não tem nada além disso. E a tentativa de construir uma realidade em que existe algo além disso, algo maior, proteger as pessoas, foi desastrosa. E aí, pela enésima vez, que fique de lição, né, Cássio? Que fique de lição, porque se ele está preocupado com a comunicação, com a forma com que a imagem dele é recebida e percebida
pelas pessoas, muitas vezes é a partir de comunicados como esse. Não é isso? Eu não acho que fica o aprendizado, não. Acho que para aprender já deu tempo demais de aprender. Não sei se essa vez foi, sem dúvida alguma, o quadro mais grave, mas o acúmulo está muito grande. Não foi a primeira vez, né, que se excedeu na tentativa de argumentação. É isso, tá? A gente finaliza esse vídeo, era necessário atualização sobre esse tema, e sempre que for necessário a gente vai estar trazendo aqui as atualizações. Afinal, esse nosso novo formato, dentro do Estúdio 45, recém-inaugurado, em que a gente tem vindo diariamente para trazer vídeos factuais, para trazer vídeos sobre temas importantes e necessários de cada dia, além das análises mais aprofundadas que a gente traz sobre todos os temas em que a gente tem a nossa cobertura já há muitos e muitos anos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa a curtida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, ora, vai lá em cima, dá uma olhadinha se está inscrito, se inscreve. Caso já esteja, ative as notificações, é fundamental para que você não dependa diretamente ou exclusivamente do algoritmo do YouTube para receber todo o nosso conteúdo. A gente está fazendo 2, 3, 4, 5 vídeos por dia, além dos cortes que nós publicamos, muitas vezes facilitando o consumo do nosso conteúdo. Quem assina as notificações está ali, ó, recebe sempre a mensagem dizendo que tem vídeo novo como esse que você acabou de ver, tá? A gente agradece demais a atenção de cada um. Deixe suas visões, suas opiniões, suas interpretações sobre o tema que debatemos aqui nos comentários que nós lemos. Não vou dizer que a gente lê 101% dos comentários, mas 99% a gente lê. Eu tenho lido bastante. Eu também. E às vezes, se eu não leio, o Cássio lê, eu diria que, no contexto geral, todo mundo lê basicamente tudo que é dito nos comentários. A gente é muito acostumado a fazer live e a ter essa conversa com o público de forma ao vivo, mas nesse formato a gente está se adaptando a ter essa mesma relação, lendo os comentários, muitas vezes até respondendo os comentários ou em outro vídeo ou ali mesmo, tá, no chat aqui do YouTube. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.